É o Vida e Saúde começando mais uma vez aqui na sua tela. Obrigada pela sua companhia. Eu quero convidar você para subir o som aí, para ficar bem atento, porque o programa de hoje está muito interessante. Quer saber? Pois é, hoje a gente tem a honra aqui de receber dois renomados especialistas no campo da neurociência e nós vamos abordar aqui de maneira abrangente um assunto verdadeiramente fascinante, o cérebro, como você está vendo já por aqui. Dr. César Vasconcelos, o nosso querido psiquiatra, está acompanhado hoje do Dr. Kleber, que é neurocirurgião e coordenador de neurocirurgia funcional do Hospital das Clínicas da USP. E juntos, eles vão compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos sobre esse órgão incrível. Você não pode perder essa oportunidade, não é? Então, seja muito bem-vindo, essa casa é sua, pode ficar à vontade. Quero cumprimentar os dois aqui, obrigada, Dr. Kleber, Duarte, obrigada. Dr. César, mais uma vez, privilégio tê-los aqui. E, gente, a gente começa esse programa sempre trazendo aqui uma reflexão. Por favor, podem se sentar, fiquem à vontade. Uma reflexão, você aí de casa já sabe, eu gosto de trazer aqui. Hoje peguei a reflexão que está na meditação TIM de 2023. Se você ainda não tem, dá tempo. Esses são momentos de reflexão que você pode começar o seu dia, pode transformar, tá? Isaías 35:10 diz que aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa e voltarão cantando para Jerusalém e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão e não haverá mais tristeza nem choro. Olha que verso poderoso, quanta esperança aqui. O profeta Isaías falando que nós teremos, já tem uma alegria encomendada e uma alegria que nada vai atrapalhar. Muito bom saber disso, não é, gente? Muito bom poder confiar que Deus está com tudo preparado para que a gente tenha e desfrute dessa alegria sem choro, sem dor. Tá difícil por aí? Segura firme. Com Deus, você consegue vencer. É Vida e Saúde começando na sua tela. A gente vai ali e volta já. Não sai daí, não. Muito bem, estamos de volta. Você vai acompanhar um programa agora muito especial falando sobre o funcionamento do cérebro e também o sistema nervoso. Já apresentei quem está com a gente durante esse programa, Dr. César, Dr. Kleber. Ambos são especialistas da mente, vou chamar assim no geral, do cérebro, mas você vai entender que os especialistas também têm as suas áreas de atuação. Quero começar essa conversa aqui, Dr. Kleber, vou direcionar aqui, porque a gente às vezes sente dor e as dores, vai chegar no senhor também, viu, Dr. César, porque as dores nem sempre são apenas físicas, mas como é que o nosso cérebro reage à dor? Eu gostei muito da forma como você falou, sistema nervoso e cérebro, porque durante muito tempo se enxergou o sistema nervoso como sendo o cérebro e depois um conjunto de filamentos de nervos chamados nervos periféricos. E hoje a gente sabe que não é assim. Nós temos um organismo integrado. Ele é integrado em diversas funções. Por exemplo, quantas vezes a pessoa não tem uma manifestação de dor, por exemplo, e o coração não bate mais rápido? Ou seja, foi o coração que funcionou. Tanto é que no passado o coração era visto como a sede das emoções. Por quê? Por causa da reação que ele tinha frente a um estímulo. Na realidade, dor não é uma percepção, dor é um fenômeno. Gosto muito de citar alguns casos que a gente tem em consultório de pessoas que têm enxaqueca. Sabe que enxaqueca é uma dor de cabeça. Certo. Só que tem pessoas que têm todo o fenômeno da enxaqueca e não sente dor. Ela não tem a percepção do mecanismo, daquela percepção de dor, mas todo o mecanismo que envolve a sua doença, que é uma doença dolorosa, está presente. Então, assim, não existe somente a percepção de dor, do tipo um alfinetinho que você toma uma picada e uma área do cérebro que acende.
Não, você integra diversas funções. E ao você integrar diversas funções, se você não respeitar isso daí, você não consegue nem tratar o fenômeno doloroso. Então, a gente, enquanto paciente, a gente também precisa estar atento não só à dor, porque quando eu trago só isso para o especialista, eu acho que eu estou até dificultando um pouquinho esse caminho. Eu preciso aceitar ou perceber tudo aquilo que está acontecendo além da dor. Assim, tem um fenômeno físico, né? Se você tem um cachorrinho e o cachorrinho, de repente, está doente, está sentindo alguma dor, muitas vezes o animal fica ali amoadinho, encostadinho no canto, né? Sem se mexer, não quer ser incomodado. Recolhe a patinha, essa patinha está doendo. Mas a maior maravilha que foi criada não é a natureza. A maior maravilha que foi criada, que aquilo que faz com que nós tenhamos relação com Deus, é o cérebro. Então, os fenômenos, eles acontecem repercutindo no cérebro, mas repercutem em todo o corpo. Tem um antigo médico que no começo do século XX, só para poder estender um pouquinho, que dizia, não sei se vocês já ouviram isso, de que o intestino é o segundo cérebro. Uhum. Um pouquinho verdade, um pouquinho exagerado da parte dele, mas assim, o intestino tem quase tantas células nervosas quanto o cérebro, o sistema digestório, né? Então, nosso cérebro é um órgão que integra diversas funções. Não é somente uma estrutura reativa ou uma estrutura de comando. É essencialmente uma estrutura de integração. Tá, a gente viu numa animação aqui agora há pouco um pouquinho do sistema nervoso e a gente viu também ali neurônios fazendo sinapses ou fazendo ali uma transmissão de informação. Não sei se a gente consegue colocar de novo, porque eu até imaginei que o senhor ia falar um pouquinho sobre como a gente transmite isso, mas a sua resposta foi muito mais ampla, muito mais completa. Entender e perceber que realmente uma dor pode ser, sim, ser um estímulo, mas ela gera essa reação completa, né? Uma cadência ali. Olha lá a transmissão, a gente consegue ver aquilo e pensa que... E a gente não racionaliza disso, a gente só sente realmente aqueles fenômenos por volta. Agora, vamos dar uma olhada nessa estrutura que a gente tem aqui. Quero convidar os senhores para virem aqui, porque nós temos... O senhor mencionou a enxaqueca, doutor, mas a gente tem dor na coluna, a gente tem dor na unha encravada, a gente tem dor nos olhos, a gente tem dor quando a gente fica doente. E aí, a dor realmente, ela faz a gente procurar o especialista, doutor César, faz a gente ficar preocupado. O homem mesmo parece que só vai para o hospital, a maioria dos homens, quando a dor está muito intensa ou quando ele vê algum tipo de sangue ali, porque se for deixar por conta, ele vai levando, vai empurrando com a barriga. Mas realmente a dor, ela serve como um sinal de alerta, indicando que algo não vai bem. Uhum. E a gente tem partes do nosso cérebro aqui, que eu estou me metendo numa área que não é a minha, que são responsáveis, que podem, de repente, estimular ou receber o estímulo da dor em diferentes áreas. É isso, doutor? Queria que o senhor explicasse um pouquinho, doutor César também pode participar. Tá, primeiro acho que seria importante, assim, entender. Existe um conceito da área primária, ou seja, aquela primeira área que é ativada ou que é informada quando você tem uma informação. Por exemplo, para poder te ilustrar, a visão. A visão, ela é primariamente interpretada aqui. Só que a visão é integrada aqui na linguagem, é integrada aqui na sensibilidade, é integrada aqui na motricidade e é integrada aqui na percepção emocional. Uau! Não existe uma área única, existe uma área de predominância, de ação. Por exemplo, o olfato. Aqui está ele, narizinho. Ele é primeiramente integrado aqui. Mas o olfato é uma das sensações mais relacionadas à emoção. Verdade. Quantas vezes você não se lembra de um determinado local pelo cheiro daquele local? Você não se lembra de uma determinada situação pelo perfume que estava envolvido ali, ou pelo cheiro ruim. E é interessante como as emoções são despertadas, então, através desse estímulo, primeiramente físico, né, doutor César, que vai gerar sensações aí. E aí agora a gente parte para o campo da dor emocional, talvez. E é interessante, eu estava lembrando aqui
eu gosto muito de biscoito de polvilho, né? Que depende da região, tem o nome Coruja, no Rio de Janeiro, né? Sei lá. É interessante, por que eu gosto? Se você pensar bem, o biscoito de polvilho que não é temperado, né? Alguns com queijo, não sei o que, sabor e tal, mas ele não tem muito gosto assim. Mas eu gosto muito, por quê? Porque quando eu era pequeno, eu e meus irmãos, a minha mãe era muito arrojada e papai ia trabalhar, então ela pegava os filhos nas férias e viajava, ia para a praia e tal, e sempre parava nos lanchonetes e comprava biscoito de polvilho. E a gente gostava de biscoito de polvilho. Então, quando eu como biscoito de polvilho hoje, é esse prazer, né, da lembrança das coisas boas que tinha na viagem, das férias, tudo isso. Então, essa conexão, né, como o Dr. Kleber falou, entre um gosto, né, um paladar e a emoção. Então, a dor emocional, como ele falou também, tem pacientes com enxaqueca, mas que não tem a dor. Ué, como é que pode? Geralmente, enxaqueca tem a dor, tem um enjoo, tudo, náusea, né? Sensibilidade, forte sensibilidade e tal. Mas é igual no mundo da psiquiatria, né? Tem pacientes que têm angústia, mas não tem percepção da angústia. Até porque muitas vezes a angústia está muito somatizada, está muito aqui, muito no bolo na garganta, muito nos, né? Então, para a dor emocional, ela é o quê? A culpa, a tristeza, a angústia, a vergonha, né? A depressão, que é um conjunto de sintomas ligado com a tristeza. Então, dor emocional, ela tem muito que ver, é uma interligação cerebral, mas tem muito que ver aqui com a parte frontal, o córtex pré-frontal. Vamos trazer, né, para cá, então. E aí a gente sente sintomas físicos também, doutor César? Sim, a chamada psicossomática, né, Teru? Para todo, tem uma professora da Universidade de Adelphi, Nova York, a Diana Focha, ela fala assim, para cada sentimento ou emoção, existe uma representação visceral. Quer dizer, sempre o corpo está junto com a mente junto com o corpo. Não é uma coisa separada. Agora, doutor Kleber, o senhor pode comentar, o senhor vai comentar algo mais. Vamos tentar imaginar o seguinte, essa coisa não reativa. Digamos uma pessoa sofre um acidente, amputa uma perna. Anos depois, começa a sentir dor nesse pé que não existe mais. Onde é que está essa dor? E aí? Existe até um nome para esse fenômeno, né? Dor fantasma. Dor fantasma. Ou seja, é o dor de um membro fantasma. Mas, por que fantasma? Porque, vamos lá, pessoal. Porque aqui, essas áreas continuam existindo. Só que desorganiza a reação do cérebro frente a isso. E muitas vezes esse fenômeno do fantasma pode acontecer quase que de imediato, e outras vezes leva anos para poder acontecer. Então, depende do quê? Depende da história que a pessoa tem, do que construiu, quais as relações que fez e de como a pessoa construiu o seu cérebro. Então, isso não é um fenômeno puramente simples. Existe uma área de percepção dolorosa? Existe uma área de percepção dolorosa, certo, que ela é profunda. Mas existem reações na superfície do cérebro que modulam essa sensação dolorosa. A dor, ela não se torna consciente aqui no cérebro. A dor, ela se torna consciente em estruturas centrais que são profundas. E algumas estruturas do cérebro, elas são ativadas para modular e para reduzir essa sensação dolorosa. Quem nunca tomou uma canelada e não passa a mão em cima para poder atenuar a percepção dolorosa? O machucado existe. Quando você está passando a mão, você deixa de perceber essa dor. Mas quando você tira, você para de gerar esse estímulo sensitivo que está aqui, que tem uma ação inibitória sobre a estrutura onde a dor é percebida, você perde esse estímulo quando para de gerar essa sensação dolorosa. Então, uma das coisas assim que eu gosto... Nossa mente é incrível, gente, impossível. É que tem uma coisa assim, boa parte do cérebro, ele não existe para ter uma função de estimular, ele existe para ter uma função de inibir. Dá um exemplo pra gente, doutor, esse exemplo do bateu e vai fazer a massagem, esse é o típico exemplo, assim, você está caminhando, sofre um acidente, sofre uma ruptura, meu filho, por exemplo, claro, adolescente, imprudente, brincando de basquete, fez uma lesão grave no tendão, no calcanhar, continuou jogando basquete mais uma hora. Só foi perceber, colocar bota, quando o pé estava inchado, passou semanas.
imobilizado. Certo. Mas naquele momento eu não estava sentindo. Doutor César, eu queria transferir agora isso para... Muito legal, Sim, né? é muito legal a gente compreender. Você de casa está percebendo que os problemas que você enfrenta, e mais uma vez a gente traz aqui esse conceito de que você é uma pessoa integral. Não é porque você está sentindo dor aí na coluna que as outras coisas, talvez a origem até, a manifestação seja emocional, a dor seja emocional, mas está aparecendo ali, doutor. Tem muitas pessoas, né, doutor Kleber, que tem o perfil de querer, a gente pode chamar de codependente ou outro nome, as pessoas têm tendência a carregar o mundo nas costas, né? É aquela pessoa da família que fala, qualquer pessoa tem um problema na família, fala com o fulano que ele resolve, fala com o fulano que ele resolve. E esse fulano que resolve abarca demais, né? Então, o mundo é pesado, né? Carregar o mundo nas costas dói, então de repente vai ter dor nas costas que pode ser que está querendo carregar o mundo, né? Como vários pacientes que eu atendi ao longo dos anos, que tinham uma queixa de um diagnóstico de fibromialgia, e eu percebi que várias dessas pessoas, em idades diferentes, atendi uma enfermeira de 20 e poucos anos de idade, uma mulher de 35, outra de 40, eu percebi que elas tinham, junto com a fibromialgia, essa tendência de querer carregar muita coisa nas costas. Mas a coisa maravilhosa é você ver que Deus criou o mundo com essa inter-relação. Então, a gente vê essa inter-relação no cérebro, no corpo e na mente. A gente vê na natureza isso, né? A natureza, um produto, a natureza ajuda o outro. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa que tem uma produção, tem uma terra, né? Alqueires, enfim, produz. Ele falou que a multicultura... Quer dizer, você planta aipim, feijão, arroz, milho, então por baixo da terra essas raízes se combinam e trocam nutrientes. Então tem uma inter-relação ali, tem uma inter-relação cerebral, tem uma inter-relação da psiquiatria social. Quando a gente estuda a psiquiatria social, a gente vê que a importância do apoio social para lidar com as dores emocionais. Então está tudo interrelacionado, é muito lindo como Deus criou, né? Isso aí. É importante a gente está trazendo esse assunto aqui no Vida e Saúde para que você entenda um pouquinho de que o seu problema, ele precisa ser visto de maneira mais ampla. A gente fala aqui de alimentação saudável, de atividade física, falamos aqui de fisiologia também, a gente traz especialistas para que você possa entender um pouquinho, porque, Dr. Kleber, um paciente que tem uma compreensão maior, parece-me que ele também busca esse tratamento de maneira mais ampla. Ou não? O que o senhor tem percebido? A gente tem que tomar um certo cuidado para não colocar isso dentro de um contexto de manipulação. Ok. Mas existe um detalhe, o seguinte, quanto mais elaborada a pessoa, quanto mais instruída, quanto mais ela se percebe, quanto mais ela entende o que está acontecendo, ela tem a chance de elaborar isso melhor. Ok. E isso daí, claro, muitas vezes não significa nada. Por exemplo, o Dr. César falou uma doença interessantíssima, fibromialgia. Onde é que dói na fibromialgia? Uau! Ela percebe dor no corpo todo, mas onde dói? Dói aqui. A história de vida da pessoa converge. Não estou falando de pessoa que tem uma doença, por exemplo, uma doença reumática, que tem dor difusa, que muitas vezes se confunde com fibromialgia. Estou falando de uma doença em que você não acha alteração estrutural, mas tem alteração do funcionamento. Então, muito do que a gente percebe hoje como necessidade do tratamento é ver a pessoa como uma pessoa. Ok. Isso significa com a sua história, com o seu evento, com o que está acontecendo, com as crenças que ela tem, o que ela construiu dali para frente, a partir do que ela tem de histórico de vida. É meio filosófico isso, mas a ciência, a neurociência, ela deixou de ser uma neurociência assim, causa e efeito. Ok. Isso aqui causa aquilo, isso aqui causa aquilo, para poder fazer quais são os mecanismos que estão envolvidos, como esse cérebro elabora e como essa pessoa elabora essa questão. Daí eu queria até distinguir uma coisa, cérebro é uma coisa, mente é outra coisa. Certo. Estrutura física é o hardware, onde está funcionando um processamento que pode lidar de formas diferentes com estímulos, com mecanismos, com sensações diferentes, entre elas a dor. Certo. Por exemplo, só para desmistificar,
Menos de 1/3 das pessoas que têm dor lombar, a dor está relacionada à coluna. Pegou um peso ou fez um esforço errado? Desde alterações dos nervos na periferia, que captam erradamente as informações e transmitem erradamente, dores musculares, dores referidas. Não é uma dor que ali acontece, é uma dor que se refere àquela região em função de outras questões. É óbvio que 1/3 das pessoas têm doenças da coluna que causam mecanismos de dor, mecanismos de dano neuronal. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que muitas das pessoas, 2/3 das pessoas que têm dor lombar, elas vão lidar melhor a sua dor lombar, elaborando melhor essas questões, mantendo atividade física. Tanto é que hoje é praticamente, deixa eu exagerar um pouquinho, é quase erro médico você indicar repouso para uma pessoa que tem dor lombar. Olha só. A indicação principal é mantenha suas atividades. Ah, mas está doendo? Mantenha suas atividades. Tome medicação, faça sua atividade física, faça sua atividade social e mantenha. De repente, ajudando o cérebro, doutora, a manter essa função de baixar um pouquinho o estímulo que a gente acaba sentindo, ou talvez... É interessante que nesse pensamento, o pai da medicina, que é Hipócrates, né, apesar do pensamento grego separa corpo de mente, mas ele falou assim, mais importante do que saber que doença tem essa pessoa, é procurar saber que pessoa tem essa doença. O todo é mais importante do que a parte, né? Vamos fazer uma pausa nessa conversa? Precisamos fazer um intervalo curtinho. Na volta, a gente vai conhecer um pouquinho mais dos estímulos de dor e como é que a mente entende. Você já começou a perceber que essa conversa é profunda por aqui, mas eu quero muito que você fique com a gente. A gente vai entender aqui a diferença ou a atuação do neuro e também do psiquiatra. Fica com a gente volta já.